Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Nós pastores em dia de festa, não cuidou e o rebanho se perdeu. O prazer de te guiar e você e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu vos darei. Boa noite para todos. Nós estamos hoje no dia 30, último dia do mês de junho, e passou numa velocidade impressionante. Vamos colocar diante do altar do Senhor as nossas esperanças, as nossas angústias e alegrias, e pedir ao Senhor que acolha a nossa oração desta noite. E ao redor do seu altar, lembremos das pessoas que sempre estão nas intenções da nossa missa. Dona Elvira e família, família Vergine, família Marcos, família Castro, a família Oliveira. E aqui pela internet nós temos Sandra e família, Denise Cesarano, bom dia, peço oração pela minha ansiedade, acalma minha alma, creio em ti, sei que esta tempestade vai passar. A ansiedade é uma das coisas que está muito se estendendo no coração das pessoas. Tem que ter paciência, compreensão. E o último caso, tomar um chazinho de camomila, né? Para relaxar, capim santo. Inês Silva pede oração por todos, as pessoas que estavam na linha de frente, e o sobrinho dela que está com Covid-19, e também pela Cristóvão Farias da Silva Júnior, e para a saúde das famílias Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, Davi Farias Neves, Dora Lécio, Rezende, Silva e Silva, Santana, Cardoso, Santos, Batista, Edmilson Santana, pede para que Deus nos livre da Covid-19, Maria Cosme de Santana. Estou pedindo pela saúde de toda a comunidade Santos Peritos, familiares, também ainda com as minhas, pedindo pela saúde de nosso Padre e toda a família e por nosso Papa Francisco, amém, com a minha. Ana Maria de Paula, boa tarde, Padre, peço oração pela saúde de meu pai Adolfo Lemos Santos, que está na UTI, clínica do Hospital Santa Isabel no Leito Nobre, que Deus dê a saúde dele e o conforto nesse momento. Ana Sintra Fanelon pede pela saúde de Geraldo, que fará uma cirurgia amanhã no Rio de Janeiro. Que Deus o abençoe e o proteja, Ana. Conceição Pinho pede pela recuperação de Luísa Simões, Edivaldo José Valentim e pelo fim da pandemia. Zirlene Chagas pede pelas famílias, principalmente as que estão sem renda, pela recuperação dos que foram contaminados por esse vírus, em especial os profissionais da área de saúde. Amém, Zirlene Chagas. Elza Maria pede oração por todos nós, que Deus nos proteja sempre. Amém. Rita Guerra pede oração por todas as crianças que estão vindo ao mundo em tempo de pandemia mundial, especialmente por minha neta Alice. Já está de neta, hein, Rita? Coisa boa. Minha Magalhães pede oração pela saúde de todos nós. Marlene Chagas pede pela alma da sua amiga Gersonita Viana e todos os falecidos. Maria Vitória, boa noite, Padre.
Peço oração por todas as almas que morreram de Covid e por todas as famílias que perderam seus entes queridos. Vamos colocar no altar do Senhor as nossas intenções. Pedir ao Senhor que na sua infinita bondade, na sua misericórdia infinita, possa de fato nos conceder aquilo que nós pedimos nessa Eucaristia, aquilo que nós de fato confiamos a Ele nesse altar redentor que será imolado o Filho do Homem alguns minutos, mas uma imolação incruenta. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Em um instante de silêncio, reconheçamos as nossas culpas, as nossas fraquezas que nos fazem cada vez mais distante de Deus. Reconheçamos os nossos pecados e peçamos ao Senhor da vida o perdão por todos eles. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar as leituras desse dia 30, último dia do mês de junho. Leitura da profecia de Amós. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci, por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo. Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa. Se no covil rosa um filhote de leão, não é porque agarrou sua parte. Acaso, sem armadilha, se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus, que não revele o plano a seus servos, os profetas. Cujo leão, que não terá medo, falou o Senhor Deus, que não será seu profeta. Eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição, retirado da fogueira. E, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso assim te tratei, Israel, e porque sabes como vou te tratar. Prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Na vossa justiça, guia-me, Senhor. Na vossa justiça, guia-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso.
Ó Senhor, abominais o sanguinário, perverso e enganador. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa e, voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No Senhor eu ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A você que me escuta nesse momento, que nos acompanha aqui na capela de Nossa Senhora Auxiliadora, hoje o profeta Amós dispara a sua metralhadora denunciando os crimes de Israel e ao mesmo tempo afirmando o que Deus fez e como Deus tirou Israel e deixou perecer como um tição retirado do fogo. Mas um texto cercado de grandes ditos populares da época, tipo, ruge o leão, quem não terá medo? Falou o seu Deus, quem não será seu profeta? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa. Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte. Acaso-se em armadilha, se prende uma ave no chão? São perguntas 9 ou 12 retóricas que já sabemos a resposta, né? Que já temos pela experiência histórica, pela experiência cultural, já sabemos que quando o leão ruge é porque encontrou a sua preda, e que quando o filhote também ruge é porque encontrou o seu pedaço. São argumentos lógicos e de fato de grande importância, porque é a linguagem que as pessoas entendem na época do nosso profeta Amós, que bate mais uma vez na questão da justiça social. Ele é de fato um homem incurável pela justiça social, porque esse homem naturalmente esse homem que era um responsável pelo sicômoro, um homem de terra, ele conhece muito bem toda essa melodia bem arquitetada de ditos populares, e aí ele chega onde ele quer. Diz o profeta: Eu arrasei-vos, como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficaste como um tição retirado de fogueira. Mesmo tendo caído sobre Israel a mão
de Deus, e que foi semelhante à mão que caiu sobre Sodoma e Gomorra, Israel não voltou para Deus. Isso é, diz Deus, não voltastes para mim. Por isso assim te tratarei, Israel. E porque sabe como te vou tratar, prepara-te para ajustar contas com o teu Deus. Na liturgia de hoje, tem aqui a grande participação da doutrina profética. E o que é isso? O profeta anuncia o que Deus quer para o seu povo por um tempo obedece, depois o povo por um outro tempo desobedece, mas desobedece de verdade a ponto de perder o rumo da história, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. E quando o profeta percebe que esse povo está de fato indo pelo labirinto onde não tem saída, ele, pela boca de Deus que ele representa, ele anuncia uma sentença, uma ameaça, um chamar a atenção para que o povo não se perca. Que o mais importante é que o povo não se perca. Portanto, o salmista vai dizer, na vossa justiça, guiai-me, Senhor, para que eu nunca seja injusto, cruel e nem me afaste de ti. E nessa época, Israel, como eu disse ontem, marcada por cartéis que destruíam as classes mais pobres, que, como dizia o texto, num tom muito pesado, pisava na cabeça do pobre, passava na areia. Então, toda essa forma de agir que é completamente diferente daquilo que Deus quer. Deus já tinha dado exemplo punindo Israel, mas Israel continuou com a sua forma de vida completamente desenfreada, sem respeitar nem a lei, nem profeta, nem sacerdotes, nem o culto, nada. A questão aqui era uma injustiça social tão grande que era, de fato, perpassada por todas as regiões da classe alta que sugava aqueles que estavam abaixo dela. E hoje tem uma ameaça. Essa é uma ameaça concreta. Por isso assim te tratarei, Israel. Porque sabes como te vou tratar, prepara-te para ajustar contas com o teu Deus. É um ultimato. Quando você ouve e lê, por exemplo, Jonas que passou por Nínive, no final, quando Jonas ameaçou Nínive de ser destruída, Nínive fez jejum, se cobriu todo mundo de saco, do maior ao menor da cidade, e Deus resolveu voltar atrás, não deixando Nínive receber a punição. É diferente quando vai com Sodoma e Gomorra, não se arrependeram de forma nenhuma, então foram destruídos pela própria escolha de vida, pela própria degeneração moral, social e religiosa. E o mal por si, ele acaba se roendo, se carcomindo, se destruindo. Então, a leitura de hoje quer mostrar que Deus não está nada feliz, não está nada simpático com Israel e vai fazê-lo pagar pela sua atitude e incongruência, uma atitude incongruente diante daquilo que aprendeu com Deus. E o autor sempre lembra: eu tirei você do Egito, livrei você dos amorreus e de todos os povos, você não volta, você não se converte. É o chamado, é o apelo à conversão, é voltar de novo para a contemplação da face de Deus, para obedecer a Deus, para seguir os seus passos. Mas Israel, pelos seus representantes mais ilustres, resolveram continuar a própria vida, e vem essa nítida ameaça dizendo a Israel que ele se prepare, porque Deus vem como uma brasa, como um fogo que vai devastar, como um vento que devasta as naves de Tarsis, vai dizer o salmista. E o evangelho de hoje
Jesus continua, ontem nós vimos o episódio daquelas duas vocações, né? Jesus continua e entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E nesse acompanharam lá, pelas 3 da manhã, veio uma forte tempestade. Nós estamos falando de uma tempestade tão grande que esses homens que estão no barco são homens profissionais do mar. São pescadores de profissão que já tinham visto de tudo. Menos uma tempestade como essa, é o pior ainda, um homem acalmar a tempestade e fazer um mar revolto voltar a ser um mar tranquilo, sereno, que traz até essa paz. E eis que houve uma grande tempestade. O nosso Mateus não diz tantos detalhes, fala dessa tempestade, né? Essa tempestade que sacudiu de fato essa barca e todos ficaram com medo da morte. Todos sentiram medo da morte. E Jesus, porém, dormia. A semana retrasada a gente viu que o autor, o Marcos, ou foi Lucas, que colocou Jesus deitado com a cabeça num travesseirinho, até brinquei aqui, né? Onde é que ia encontrar um travesseiro? E Jesus estava dormindo. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. É sempre lembrar quem é o chefe da igreja, quem é o dono da casa, quem é de fato aquele que guia. Todas as vezes que a igreja, que aqui é o símbolo da barca, está dentro de grandes tempestades na história, na vida, não importa, a única resposta que ela encontra, depois de ter usado todos os recursos, é de fato o apelo a Cristo. E às vezes, nem usa os recursos que tem, ela vai diretamente apelar a Cristo que ajude, porque a tempestade está muito grande. E uma das últimas tempestades nesse nosso século foi quando o Papa Bento XVI renunciou. A igreja foi ao chão, mas agora está de pé com o novo Papa e guiando a igreja como se pede. É de fato uma tempestade grande que caiu sobre a igreja naquele momento. Então, os discípulos não encontram respostas, nem salvação, nem de fato, nenhuma forma de acalmar. Então eles apelam para Jesus que está dormindo. Certamente era noite, Jesus estava cansado do dia, deitou e dormiu. E quando Jesus percebe o que está acontecendo, o tom de voz dos apóstolos parece que Jesus está indiferente ao que está ocorrendo. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus respondeu: por que tens tanto medo, homens fracos na fé? A fé não pode ser sacudida, aniquilada pela tempestade da vida. A fé não pode ser fraca a ponto da desistência bater na sua porta, do desespero, do desengano, da desilusão corrompê-la de tal forma que ela não resista aos tombos da própria vida. A fé tem que vencer as tempestades. A fé tem que ser o seu perímetro referencial para quando as tempestades, as águas turvas da vida cruzarem o seu caminho querendo afogar você. Por isso, Jesus chama a atenção porque eles estão fracos na fé. E por que essa exigência? Porque eles estão convivendo com Jesus há um bom tempo, sabe das exigências, tem fé em Jesus. Mas a coisa foi tão gigantesca, tão assustadora, que o medo da morte levou eles a acordar Jesus dizendo: estamos perecendo, vamos morrer. Jesus aqui apresenta que o medo é um grande inimigo da fé. Por que tanto medo, homens fracos na fé? O medo, às vezes, ele nos salva de um desastre pior.
o fato de eu ter medo, né? Às vezes me livra de situações terríveis, que eu poderia até pagar com a vida. Às vezes o ter medo me prejudica, me assombra e pode até destruir a minha própria fé. É esse tipo de medo aqui, o segundo, é que os apóstolos estão passando. É um medo tão grande que eles fizeram de tudo para não acordar, mas acabaram acordando Jesus e reclamando, porque eles estavam perecendo e parecia que Jesus não estava se importando com a sorte dele e o que poderia acontecer. Então a resposta vem com, de fato, um ataque à fé dessas pessoas que estão nos barcos, né? Homens fracos na fé. Qual é, de fato, o homem forte na fé? A fé só é provada quando as coisas difíceis da vida, a morte, a perda, o desemprego, a doença, acontecem. Essas são formas de tempestades sociais, naturais do ser humano, que são capazes de mostrar que somos fracos na fé. A desistência, por exemplo. Então, levantando-se, Jesus ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Como interpretar esse texto? Se você prestar atenção pelos alguns passos do Evangelho, quando Jesus, por exemplo, no livro de João, João diz, enarque kaiologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é, ele cria com Deus o mundo, por isso ele tem poder, o verbo divino encarnado em Jesus de Nazaré, tem poder para agir diante de uma irreverência da natureza. Quando você vai adiante, você vê que Jesus tem poder também sobre a vida e sobre os espíritos do mal. Lázaro, levanta-te. E o morto saiu andando. Espírito mau, eu te conjuro, sai deste homem. E o espírito arrebatando o homem saiu. Isso é, são sinais de que Jesus tem poder sobre a vida, sobre os espíritos maus e sobre a natureza. Portanto, não tenha um poder nessa terra que não seja submisso ao controle do próprio Jesus, se assim necessário for. E hoje, em defesa da vida dos seus colegas e da sua comunidade, ele ameaça o mar. E as ondas ficaram todas com seus ventos em uma profunda calmaria. É no mínimo assustador tal evento percebido pelos apóstolos. E a pergunta que surge é: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Quem é este homem que ressuscita os mortos? Quem é este homem que abre os olhos do cego? Quem é este homem que limpa os leprosos? Quem é este homem que faz o surdo ouvir e o mudo falar? Quem é esse homem que dá o Espírito Santo? Só pode ser o Filho de Deus. Então o autor deixa claro essa pergunta para levar a comunidade a refletir o que aconteceu com os apóstolos e nos dias de hoje a quem a igreja deve recorrer quando as tempestades chegam na nossa vida. Nós que temos uma vida de fé, com a base do Evangelho, sempre somos muito tentados a ceder para evitar problema, para não se machucar, para isso, para aquilo. E acaba que esse ceder vai enfraquecendo a fé, vai tirando a convicção pessoal, vai levando as pessoas a não perceber o quanto é perigoso você ceder na fé, negar um princípio, você não obedecer a um princípio, você rejeitar um princípio porque está
num ambiente com A, com B ou com C e não consegue testemunhar a sua fé. Aqui, o que o texto nos narra é o momento em que a igreja de Jesus está sendo sacudida pelos ventos da história, do ambiente, do momento, e o único recurso que ela tem para se defender não é o poder político, não é o poder econômico, não são as regras da sociedade, nem o governo A, B ou C. Ela recorre a Jesus porque ele é a cabeça da igreja. Ele é o fundador da igreja. Vimos no domingo, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não a igreja de Pedro, mas a igreja de Jesus. Pedro é apenas o irmão mais velho, colaborador, aquele que Jesus confiou aqui na terra a sua igreja, mas a igreja, na sua real essência, na sua total plenitude, ela é do seu fundador, Cristo Jesus nosso Senhor. Então, peçamos a Deus nessa noite que nos dê uma fé inabalável, capaz de suportar o momento que estamos vivendo, que arranque do nosso coração toda forma de ansiedade, preocupação, tristeza, abatimento, porque sabemos o que estamos vivendo e passando, mas a nossa fé é que é esse cartão postal, é que é essa força espiritual que nos garante a sobrevivência e a vitória diante do quadro o qual nós vivemos. É claro que não somente a fé, mas a paciência, o raciocínio, o cuidado, né? a proteção, o saber de fato aproveitar o dia com atividades que sejam benéficas à sua própria vida de cada dia, e vai vivendo, deixando essa fé sempre acesa, não como uma velhinha, mas como um farol que manda um sinal para aqueles que vêm atracar, que ele está ali presente. Nós somos homens e mulheres de fé. E a fé é para se viver, para se fortalecer, para se encontrar, para se celebrar. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho e peçamos ao Senhor, como disse o nosso amigo Tomé: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos a fé na sua ressurreição e aguardamos com firme esperança sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós vos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos vossos filhos e filhas, que chamaste deste mundo à vossa presença. De todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição, e os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, ó Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estou aqui
para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. A vida inteira o teu amor e com essa sua fraqueza sou pecador. Também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, te esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo meu ser, seu santo nome. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando aos amigos e devotos de Santo Expedito, compareçam à sua igreja, ao menos no domingo, faça as orações, vai lá, ajuda a sua comunidade. Agradecidos a todos que participaram essa noite, continuemos rezando uns pelos outros e pedindo ao Senhor que nos proteja de todos os males. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Boa noite, fica com Deus, e amanhã, no mesmo horário, nos encontraremos para celebrar a Eucaristia do Senhor. Fica com Deus.